Pessoal, Remo 2, Atlético 1, um jogo que deixa o Atlético fora do G4, que coloca mais um time na briga e que aumenta muito, acirra muito a disputa por uma vaga na primeira divisão. A derrota, para mim, passa muito pelas decisões do técnico Odair Hellmann. Não consigo entender por que o Odair acabou mudando o esquema que, por mais que não tenha funcionado contra o Atlético Goianiense, vinha sendo efetivo nos últimos jogos. Antes do Atlético perder para o Atlético Goianiense, o Atlético vinha de 3 jogos sem sofrer gols. E dele decide voltar para um esquema com 4-4-2, desmonta o time com 3 zagueiros, mesmo tendo a opção do Benavides, a opção do Madison, a opção do Lucas Beleze. Para mim, das 3, a mais normal seria a escalação do Madison, com o Benavides mantido da ala. Ele prefere mudar o time, mudar o esquema e colocar o Felipinho no meio campo. Com isso, o Atlético perdeu força defensiva, perdeu na bola alta, e são 2 cruzamentos para variar em que o Atlético toma gol. O primeiro por baixo, né, do Marcelinho, mas é um cruzamento que passa toda a área. E depois um gol do Caio Vinícius, onde não tem ninguém marcando no meio campo. Onde normalmente talvez o Aguirre esperasse a presença de um zagueiro, estava o Mendonça lá, como se tivesse caído de paraquedas naquele lugar. Então errou para mim o Odair na escalação do time no 4-4-2, ou no 4-3-3, na verdade. Erra também ao manter o Fernando. E é só ver como o Léo Déric jogou no segundo tempo. Então o Odair comete 2 erros, para mim, decisivos. E esses erros ajudam a explicar o porquê o Atlético foi mal no primeiro tempo. O Atlético até impediu, em boa parte da primeira etapa, a equipe do Remo de jogar, mas tinha pouca força ofensiva, porque era aquela velha história, só bola no Viveiros para ver se resolve. Zapelli e Patrick, mudados de posição, não jogaram bem. O Zapelli cresce no segundo tempo quando entra o Dudu e quando sai o Patrick. Por quê? Ele começa a olhar um pouco mais para frente. E o Remo, que tentava buscar o domínio do jogo desde o início, abre o placar num lance em que o Fernando estava fora por conta de uma saída para atendimento médico e justamente naquele lugar, ao cruzamento, o Luiz Fernando não chega e o Marcelinho faz 1-0. Aí o Odair tira o Patrick e tira o Fernando, volta para o segundo tempo com o Dudu já jogando no time do Atlético, muda a característica do Atlético de novo jogar, coloca o Léo Déric no lugar do Fernando e assim, melhora ofensivamente. O Atlético passa a dominar o jogo e consegue o empate no gol do Dudu. Dudu que inexplicavelmente ou explicavelmente vem sendo menos utilizado nas últimas partidas. O Atlético tem que renovar de uma vez o contrato com o menino. Mas aí o Atlético controla o jogo e falha. Né? Começa de novo a acontecer o que aconteceu na série inconstante do Atlético até a arrancada de 7 vitórias. E ali o Atlético falha, o Mendonça, que também não consigo entender por que voltou a ser titular, com o Leozinho em melhor fase, com o Dudu em melhor fase, e o Odair foi de novo, abraçou-se no Mendonça, e o Mendonça fez um jogo muito ruim, mais uma vez, e o Atlético acaba tomando o segundo gol. E aí o Marcelo Rangel fez grandes defesas, o Atlético perdeu oportunidades, o Atlético teve gols anulados por impedimento, ambos anulados corretamente, mas o certo é que o Atlético cometeu falhas mais uma vez. Era possível empatar? Era possível empatar. O empate não tiraria, não colocaria o Atlético no G4, né? O Atlético ficaria com 49 pontos. Mas o empate pelo menos daria um alento nessa excursão do Atlético fora de Curitiba, em que o Atlético volta zerado. Volta obrigado a vencer o Avaí no jogo da terça-feira na Arena da Baixada. E o futebol e essa Série B estão sendo muito cruéis, porque o Atlético arrancou 7 vitórias seguidas e bastaram 2 derrotas para o Atlético sair do G4. Agora é de novo toda a subida da montanha. Só que agora tem um monte de gente querendo subir junto. O próprio Remo, o CRB, o Atlético Goianiense, sem contar Novo Horizontino, Chapecoense e Criciúma, que estão mais à frente, e o Goiás também com 51 pontos.
Essa briga toda é a do Atlético nessa reta final da Série B. E vai ter que voltar obrigatoriamente a vencer a partir do jogo contra o Avaí. Um abraço.